Agora, irmãos, chegamos à mensagem 9. Vamos todos ler o título da mensagem 9, com o espírito forte. Viver uma vida que desfruta a graça para o bom prazer de Deus. Que tal lermos o algarismo romano 1 com espírito forte? Isaac é um modelo, um exemplo do desfrute da graça de Deus para o bom prazer de Deus. Irmãos, não estou certo como começar, eu me apego ao Senhor, mas esse é um cristal tremendo. Viver uma vida que desfruta a graça. Não para nós mesmos, mas para o bom prazer de Deus. Eu diria que eu vou começar dessa maneira, irmãos. O encargo desta mensagem, na verdade, nos leva ao encargo de toda a Bíblia, que é que sejamos aqueles que veem e vivem uma vida que desfruta a graça para o bom prazer de Deus. Eu estava considerando, gostaria de dar uma palavra de abertura durante alguns minutos. Eu considerava, logo no comecinho, desde Gênesis até Apocalipse, você vê esse encargo, tendo Isaac como um modelo de alguém que vive uma vida que desfruta a graça para o bom prazer de Deus. Vamos ver Gênesis por um momento. Depois de Deus haver criado o homem à sua imagem e semelhança, o que ele fez? Ele colocou o homem diante dele como a árvore da vida para que o homem começasse o seu viver e entrasse num viver, um viver que desfruta a graça para o bom prazer de Deus. Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e para que o homem tivesse domínio sobre o seu inimigo. Mas como é possível isso? Como o homem pode expressar Deus? Como o homem pode representar Deus? Apenas vivendo uma vida que desfruta a graça. É tremendo. Em 1 de Pedro 3,7 há um versículo. Espero que todos vocês que nesse salão que são casados apreciem esse versículo. Ele fala que semelhantemente vós maridos, todos nós que somos casados, somos herdeiros da graça, co-herdeiros da graça da vida. Vida e graça estão em aposição aqui. Deus colocou o homem diante da árvore da vida para começar um viver, como o irmão Ron disse em sua mensagem, um viver de receber a graça, um viver, uma vida que desfruta a graça. Todo o nosso viver deve ser assim. Vemos isso em Gênesis. Agora vamos saltar para João. Por causa do tempo, em João, o Senhor, quando ele se apresentou, ele disse que ele é a água viva, e o desejo dele é que nós bebamos dele, que nós o recebamos, e do nosso interior fluirão rios de água viva. O encargo dele era que vivêssemos uma vida de desfrutar a graça para o seu bom prazer. Para que nos tornemos a igreja, para que nos tornemos o corpo de Cristo. E, de acordo com Gênesis, que nos tornemos o Israel de Deus. Em João, capítulo 6, Jesus disse, eu sou o pão vivo. E no versículo 57 ele diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que significa comê-lo, alimentar-se dele? É praticar uma vida que desfruta a graça. Uma vida que recebe a graça. E esse viver é para o seu bom prazer. Para que o propósito eterno dele, o desejo do seu coração seja cumprido.
e que se consumará na Nova Jerusalém. Eu gosto até o finalzinho de João, no capítulo 20, depois que o Senhor ressuscitou, ele tornou-se o Cristo pneumático em ressurreição. Na noite do dia da ressurreição, ele apareceu aos discípulos. E como o irmão James concluiu a mensagem dele, a mensagem na conferência de Thanksgiving, o Senhor, ele não entrou na sala e falou, ok, você aqui é o presidente, você é o vice-presidente, organizou as coisas, façam isso, funcione dessa maneira, façam... Não, tudo que ele fez, ele entrou lá e disse, paz seja convosco. E quando ele disse isso, ele soprou neles, e disse, recebei. Esse é um viver, uma vida que desfruta a graça. Recebei o Espírito Santo, o sopro santo. Esse sopro, esse Espírito, é essa graça. Ele é chamado de Espírito da Graça em Hebreus. Portanto, isso é muito precioso. Irmãos, quando eu lembro desse ponto, recebei o Espírito Santo, nunca pare de respirar esse Cristo maravilhoso, que é o Espírito, que é a graça, que nos capacita a ser um com Ele, cheios dEle, coordenados com Ele, cooperando com Ele, para o cumprimento do seu propósito eterno. Pergunte para o seu vizinho, qual é o maior pecado que você comete diariamente? Não gaste tempo demais. Irmãos, na verdade, quero dizer para vocês que o maior pecado que eu cometo diariamente é parar de respirar. É não viver uma vida que desfruta a graça, uma vida que recebe a graça, uma vida que respira a graça. O Senhor quer que nós respiremos nesse tipo de vida, quando estamos sempre bebendo, sempre respirando, sempre recebendo, sempre desfrutando esse Cristo maravilhoso, que é a graça. No livro de Atos, a vida da igreja começou com um grupo de santos, de irmãos e irmãs, praticando uma vida que recebe e desfruta a graça. Nesse viver, esse viver era para o bom prazer de Deus, a igreja, o corpo de Cristo, o seu testemunho nesta terra. E você vê graça, 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 graça por toda parte no livro de Atos. Então, irmãos, o livro de Romanos é tão bom. Romanos 5,17 é mencionado nesta mensagem. É um versículo precioso. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Eles não vão simplesmente sobreviver, eles reinarão em vida. Por quê? Porque eles são cristãos que desfrutam a graça, que recebem a graça e têm essa vida para o bom prazer de Deus. Amém? I appreciate. And then let's go just 2 Corinthians. Então, em 2 aos Coríntios, há um encargo em 2 aos Coríntios. Como que 2 aos Coríntios, um dos livros mais profundos no Novo Testamento, na Bíblia, é a autobiografia de Paulo. Como que ele termina? Termina com a graça. Até mesmo doutrinariamente, você poderia falar, o amor deveria vir primeiro. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo.
há um encargo aqui para cooperar com o Senhor em sua economia eterna. Devemos ser aqueles que temos um viver de desfrutar a graça. Então, Paulo terminou dizendo: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E então, santos, Gálatas. O que você tem em Gálatas? Há um livro, A Experiência de Cristo. Como termina Gálatas? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Portanto, a graça é com o nosso espírito. Podemos ser aqueles que desfrutam a graça, que recebem a graça para o bom prazer de Deus, exercitando o nosso espírito. Filipenses termina da mesma maneira. Um livro sobre a experiência e o desfrute de Cristo para vivermos Cristo. Como Filipenses termina: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Diga para o seu vizinho: a graça do Senhor Jesus seja com o teu espírito. Livro após livro após livro. Vamos ver 2 Timóteo. 1 e 2 Timóteo. Vamos ver 2 Timóteo. Por causa do tempo, vamos ver só 2 Timóteo. O irmão Minoro tocou essa vida, essa atmosfera maligna de Sodoma e todas as coisas. Irmãos e irmãs, como evitamos ser afetados por essa atmosfera? 2 Timóteo 2:22, que diz o quê? Foge das paixões da juventude, foge da situação, foge. E busca e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Com quem? Com os que de coração puro invocam o Senhor. Com aqueles que estão vivendo uma vida que desfruta a graça. A única fuga da atmosfera desta era é viver uma vida que desfruta a graça. Como termina 2 Timóteo 4:22? O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Essa é a palavra final de Paulo. Então, em Apocalipse, irmãos, Apocalipse não é mencionado na mensagem, mas é bom ver isso, que o encargo da mensagem é um encargo de toda a Bíblia. E Apocalipse, em Apocalipse 22:21, conclui com: a graça do Senhor Jesus seja com todos os santos. Amém. Isso é extremamente precioso, irmãos. Eu estava considerando, estava meditando diante do Senhor, orando alguns dias atrás. Zacarias, eu voltei para Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Indica que fala que a pedra de topo será colocada no edifício do Senhor. A pedra de remate será colocada com gritos de graça a Ele. Isso mostra que a chave para levar a cabo e coordenar com o Senhor para a edificação do seu testemunho é a graça. Gritos de graça, graça, graça a Ele. Se você ler a nota de rodapé, indica Cristo, que é graça, é a pedra de fundamento, Ele é a pedra angular. Pedra angular, irmãos, é para pessoas como vocês e eu, todos nós, que em nós mesmos jamais podemos estar uns com os outros. Somente Ele pode nos unir. A única esperança de estarmos juntos para ser o corpo de Cristo é viver um viver de desfrutar a graça, desfrutando Cristo como a pedra angular.
E a consumação do edifício de Deus se conclui com gritos de graça, graça. Portanto, o bom prazer de Deus é realizado e cumprido por um viver de desfrutar a graça. Por isso, irmãos, eu tinha o encargo que no começo víssemos esse viver, mostrado através de Isaac como um modelo. Queremos entrar nesse viver e jamais queremos parar de praticar esse viver. Esse viver é para o bom prazer de Deus, para o bom prazer de Deus. Portanto, irmãos, nesta mensagem especificamente, inclusive no esboço, você vê que a palavra desfrutar ou desfrute é mencionada 25 vezes. E a palavra graça é mencionada umas 45 vezes. Quero dar um pequeno testemunho a vocês, irmãos. Antes de vir para a restauração do Senhor e estar sob o ministério da era, com a ajuda do irmão Watchman Nee, especialmente sob o irmão Witness Lee, jamais eu vi algum cristão, seja um orador, um pregador, falar sobre Cristo e desfrute. Nunca tinha visto. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, isso é verdade, isso é verdade. E veremos. Vamos ver aqui, primeiramente, o algarismo romano 1. Isaac é um modelo, um exemplo do desfrute da graça de Deus para o bom prazer de Deus. Eu tenho que dizer, irmãos e irmãs, que depois de ter vindo para a restauração do Senhor, a minha vida cristã foi revolucionada. Eu nunca havia percebido que Cristo queria que nós o experimentássemos e o desfrutássemos de uma maneira tão detalhada e preciosa, ao ponto dele ser tudo para nós. Ele, nós e ele nos tornamos totalmente um. Isso é possível porque ele é essa graça maravilhosa. Nós queremos ter uma vida que desfruta a graça para o bom prazer de Deus, para o seu bom prazer. Roman numeral 1 I just read, but brothers and sisters, the first reference is Genesis. A primeira referência aqui é Gênesis. Eu gostaria de ler esse Gênesis 25:5. Essa é uma espécie de base para Isaac ser um exemplo, modelo de uma vida, de uma pessoa que desfruta a graça, que herda a graça. Eu gosto dessas palavras, herdar, receber, desfrutar, todas elas caminham juntas. Versículo 5 de Gênesis 25 diz: E Abraão deu tudo que possuía a Isaque. Deus deu tudo que possuía a Isaque. Tudo que o pai é, tudo que o pai tem, é do filho. E agora esse que é maravilhoso está em nós. Bem, deixe-me ler uma pequena nota de rodapé aqui, 5:2. Por toda a sua vida, Isaque nada fez senão desfrutar a rica bênção de Deus, que indica a graça do Novo Testamento. Isaque nasceu na graça, cresceu na graça e se tornou um herdeiro da graça. No Novo Testamento, todos os crentes chamados são herdeiros da graça, destinados a desfrutar a graça absoluta e incondicional de Deus. Amém? Aleluia!
Diga para o seu vizinho, você está destinado a desfrutar a graça incondicional e absoluta de Deus. Que destino! Nosso destino não é estar debaixo da lei, tentando nos comportar, tentando melhorar, nos aperfeiçoar exteriormente, mas é uma vida de desfrutar, herdar, receber a graça a cada momento para termos esse viver. Isso é tremendo, irmãos. Um dos versículos no algarismo romano 1 é Atos 11, 23. A vida da igreja que eles estavam desfrutando, eles desfrutavam tanto o Senhor que a graça se tornou visível. Eles viam a graça podia ser vista. Vamos simplesmente para dar um simples testemunho, que o Senhor nos cubra. Eu creio que o Joseph e a Esther estão aqui nesta reunião. Há mais ou menos, há um pouco mais de uma semana atrás, quando a nossa irmã foi para o hospital, foi 2 semanas atrás, foi inconsciente para o hospital. E o médico deu 24 horas de vida para ela. E nós estávamos orando. E o Senhor a sustentou. Houve alguma melhora. E nós estávamos orando por ela, para que ela experimentasse ser ressuscitada, para poder continuar conosco. Mas em determinado período de tempo, orando, tocando o Senhor, sendo um com o Senhor, houve paz. Que a nossa irmã estava passando pelo vale da sombra da morte. Ela não estava entrando na morte, ela estava passando pelo vale da sombra da morte. E agora ela está no que eu chamo de uma reunião de oração no paraíso, orando por nós. E o viver dela, irmãos, eu a vi muito, eu conheço o seu filho, mas por um testemunho familiar, o viver dela, o encargo dela, era o bom prazer de Deus. E eu aprecio o Senhor suprindo a família, apesar dessa tristeza, desse peso. Eu aprecio o Senhor suprindo a família. Nós estávamos orando. Estávamos em torno da cama, orando. Mas na mesma semana vimos no reavivamento matinal, estávamos na semana 4, que fala sobre perseverar em oração. Ouçam, só algumas sentenças aqui, tão preciosas. Quando oramos, nos aproximando do trono da graça, a misericórdia e a graça tornam-se um rio fluindo em nós, suprindo-nos. Ouçam, receber o fluir da graça em oração é, na verdade, mais importante do que ter nossas orações respondidas. Em outras palavras, a verdadeira resposta é que ganhamos mais de Cristo. Se a nossa oração é respondida ou não é secundário. A coisa primordial é que a graça flua como um rio do trono para nós. E posso testificar que aqueles que estavam lá, eu lhes digo, eu vi a graça. A graça estava visível na família. Mesmo que houvesse tristeza pela perda na família, a graça era visível. E então eu apreciei tanto o Senhor suprindo a família para viver um viver de receber, desfrutar e herdar a graça para o bom prazer de Deus. Amém? Ponto A.
Graça é Deus em Cristo, como o Espírito trabalhado em nós para o nosso desfrute, a fim de ser tudo para nós e fazer tudo em nós, por meio de nós e para nós, de maneira que ele se torne nosso elemento constituinte para a edificação do corpo de Cristo, a fim de consumar a Nova Jerusalém. Irmãos, isso é a definição de graça. Graça não é um favor não merecido, você ganha algo que você não merece. Não, graça é o próprio Deus, Deus em Cristo como o Espírito, vindo para ser nossa vida, nosso suprimento de vida e nosso tudo, para que nos tornemos sua ampliação, sua extensão, nos tornemos o Israel de Deus, o corpo de Cristo. Sejamos edificados para consumar a Nova Jerusalém. João 1,16 é um versículo tremendo. Da sua plenitude todos temos recebido, de sua plenitude e graça sobre graça sobre graça. João 1 indica que esse é o tipo de vida que devemos ter. Um viver que recebe a graça sobre graça sobre graça. 1 Coríntios 15:10 é um versículo impressionante, que toca tanto a nossa pessoa como o nosso fazer. Paulo diz: eu sou o que sou pela graça de Deus. Não simplesmente por algo que eu faço eu mesmo, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Ele disse: eu laborei mais ainda, contudo, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Isso é para o nosso viver, para a nossa pessoa. Queremos ser aqueles que vivem uma vida de receber e desfrutar graça. O Senhor quer ser tudo em nós, tudo para nós. Em Filipenses 2, eu amo Filipenses, fala sobre a experiência de Cristo como vida. O capítulo 2 de Filipenses diz o quê? Em 12 e 13. Isso nós vamos ver mais tarde em outros pontos. Ele fala: como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas ele não termina aí. Versículo 13 diz: porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar para o seu bom prazer. Aquele que está operando em você agora mesmo é o nosso Deus triuno como graça. E Ele está operando em você tanto o querer como o realizar. Até mesmo o realizar a obediência em você. Aleluia! Eu creio que se tivermos essa visão de viver uma vida que desfruta a graça, nós iremos apreciar muitíssimo o Senhor. Ponto B. Nosso destino é desfrutar a graça de Deus. Esse destino foi pré-ordenado antes da fundação do mundo. Irmãos, vocês nunca se formam da sua apreciação da palavra em Efésios 1. Bendito o Deus e Pai. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. E, por fim, Ele nos escolheu, nos predestinou para a filiação, e isso é segundo e para o bom prazer da sua vontade. Ele nos abençoou consigo mesmo para o bom prazer da sua vontade. Isso é tremendo. É muito precioso. C. El Shaddai, o Deus todo-suficiente, é a graça todo-suficiente para suprir os seus chamados, aos seus chamados as riquezas do seu ser divino, para que eles tragam Cristo como descendente para o cumprimento do seu propósito.
Amém. Portanto, irmãos, por exemplo, em Filipenses 1, 19 a 21, está relacionado com Atos 16, 25, quando Paulo e Silas estavam na prisão, numa situação muito terrível. Mas o que diz em Filipenses 1, 19? Eu sei que para mim essa situação na qual estou redundará em salvação. Redundará em salvação mediante a vossa petição e o suprimento abundante. Cada vez que somos supridos, ficamos felizes. Cada vez que você é suprido, você pode passar por qualquer situação. E quando você não está suprido, tudo debaixo do sol incomoda você. Nosso Cristo maravilhoso, Cristo que é graça, quer que nós o desfrutemos e que sejamos aqueles que são supridos. Qualquer que seja a situação ou circunstância em que nos encontrarmos, seja de prisão, nós estaremos desfrutando o Senhor como o nosso Salvador orgânico maravilhoso, engrandecendo-o nessa situação, pois para mim viver é Cristo. Diga para o seu vizinho isso, pois para mim viver é Cristo. Isso é possível pela graça, é possível sendo suprido. Em nós mesmos é impossível, mas pela graça isso é possível. Algarismo Romano 2. Depois que a força e o esforço naturais de Abraão foram tratados por Deus, Isaac nasceu. Isso implica que Isaac nasceu da graça que é representada por Sara. Irmãos, nesta mensagem, eu dei uma palavra de abertura para vocês, mostrando que o encargo desta mensagem é o encargo de toda a Bíblia. Além disso, vimos no Algarismo Romano 1, que basicamente abre essa questão de Isaac ser um modelo e um exemplo de viver uma vida que desfruta a graça para o bom prazer de Deus. E o que é incluído nesse item, a definição de graça e, na verdade, algo que está relacionado à nossa experiência, por exemplo, ser suprido e podermos desfrutá-lo como aquele que é todo suficiente sob qualquer situação ou circunstância. Agora, há mais 7 algarismos romanos, incluindo o número 2. Todos esses são 7 características de Isaac como um modelo ou um exemplo de viver uma vida que desfruta a graça, recebe a graça e herda a graça. Primeiro ponto aqui é que depois que a força e esforço naturais de Abraão foram tratados por Deus, Isaac nasceu. Isso implica que Isaac nasceu da graça que é representada por Sara. A origem da nossa vida cristã, do nosso viver cristão, é a graça. Nossa mãe é a graça. E é claro, Sara dar à luz a Isaac foi um milagre exteriormente. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Isso é quando Abraão estava com o Senhor e os 2 anjos, eles estavam tendo aquela comunhão íntima, aquele relacionamento íntimo. E no meio disso, isso foi depois de 13 anos de silêncio. Durante 13 anos, Abraão não teve nenhuma aparição do Senhor.
13 anos de silêncio, porque Abraão havia exercitado a carne com Agar e gerado Ismael. Houve 13 anos de silêncio, um período de morte. Esta foi uma ocasião muito especial, um novo começo. Novo começo é um começo com graça. Ele estava morto. E quando o Senhor disse que Sara terá um filho, imagine uma irmã nesta salão aqui de 85, 90 anos de idade. E alguém falar para você, o ano que vem você vai ter um filho. Todo mundo riu, eu estou ouvindo vocês rirem. É claro que ela vai ter o filho. Irmãos, vocês podem ver porque eles riram. Bem, irmãos, nada é impossível para Deus. O tempo da vida, o tempo designado para o nascimento de Isaac, foi o tempo da visitação de Deus. O nascimento de Isaac foi a vinda do Senhor, que foi a vinda da graça. Esse versículo é tremendo, João 1,17. A lei foi dada por meio de Moisés, mas, aleluia, a graça e realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Vocês não estão felizes? Estamos tão felizes que graça e realidade vieram a nós por meio de Jesus Cristo, e essa graça e realidade é Jesus Cristo. Isaac nasceu pela força da graça de Deus, não pela força da vida natural do homem. E isso ocorreu depois que Abraão foi circuncidado. E ele e sua esposa Sara estavam totalmente amortecidos, significando que o tempo da vida, o tempo em que Cristo será vida para nós, virá depois que a nossa vida natural tiver sido exterminada. Não é impressionante isso? Deus estava em silêncio para com Abraão durante 13 anos. Ponto B. A vida de Abraão revela que se quisermos desfrutar a graça de Deus e ter o desfrute pleno de suas riquezas, devemos sofrer perda e ter a nossa vida natural circuncidada, cortada. O maior impedimento para conhecer e experimentar a graça é o ego. O maior impedimento para conhecer e experimentar a graça é o ego. Irmãos e irmãs, vocês podem ver isso em Mateus 16. Em Mateus 16, o Senhor disse aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é graça, ele pode fazer tudo. Ele é ungido para realizar tudo na economia de Deus. Quando ele entra em nós, vem como nossa vida, nossa graça. Ele é o Filho do Deus vivo. Alguns versículos adiante, o que ele falou: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mas alguns versículos depois, ele disse como ele edificaria a igreja. Ele edificaria a igreja tomando a iniciativa, por meio da sua morte, de circuncidar, cortar a carne, por meio da sua crucificação, tornando realidade para nós que somos crentes, e entrando na ressurreição para se tornar o Espírito que dá vida. Então, ele mencionou que ele seria crucificado e ao terceiro dia ressuscitaria, e Pedro, então, começou a gritar com ele, gritar de novo. Não, 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 não. E o Senhor teve de virar para ele e falar: para trás de mim, Satanás. Irmãos e irmãs, em qualquer momento que estamos fora do nosso espírito, é Satanás. Então,
ele Not on falou: the things of God, but on the things of man. não pensas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. He opened him. Here are the E keys. então, Here are the keys of the kingdom. ele abriu Anyone para who will ele, come after me, dizendo: cooperate aqui with me, estão as chaves do for reino. Quem my vier good pleasure, após mim, cooperar comigo, viver, trabalhar e servir para o meu bom deny prazer, the self. negue a si mesmo, negue o Bring ego, the self into the circumcision. leve o ego para a circuncisão que eu vou realizar na cruz. Negue Take o up the ego, cross. tome a Lose cruz, your soul life. And follow me. perca a sua vida da Amen. alma e siga-me. Amém. Then Philippians 3:3 is a tremendous verse. Filipenses 3:3 é um versículo tremendo, irmãos. Nós somos a circuncisão, nós que servimos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. We serve by the Spirit. Brothers and sisters, Nós to be in the servimos pelo reality of Espírito, circumcision, irmãos, of the flesh being para cut, estar na realidade da circuncisão, da carne ser circuncidada, cortada, é estar no Espírito. Em qualquer momento que eu não estiver no Espírito, automaticamente estarei na carne. A circuncisão, a realidade da carne ser cortada, da morte de Cristo na cruz, está no Espírito. Ainda me lembro, estando com o irmão Lee em 1977, quando fomos a Israel, ele estava cheio dessa sensação de que a cruz não está mais lá. A realidade da cruz, a crucificação, está no Espírito. Amém? A cruz não está ali, não está ali. A realidade está no Espírito. Portanto, para ser aqueles que tomam o caminho da circuncisão da carne, para permitir que o Senhor seja nosso suprimento, nossa graça, nosso desfrute, é tomar o caminho do Espírito. Servir Deus pelo Espírito, gloriando-nos em Cristo. A vida de Isaac revela que nosso sofrimento para terminar a terminação da nossa vida natural é para desfrutarmos a graça de Deus. Espero que vocês leiam 2 aos Coríntios, onde o Senhor disse, especialmente nos versículos 9 e 10, na nota de rodapé 9:2, é muito rica. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, tudo aquilo que não podemos fazer na vida cristã, na vida da igreja, permite ao Senhor a oportunidade de vir como graça e tudo para nós. Isso é tremendo. Então ele fala muito, mas me alegrarei nas minhas fraquezas. Eu dou ao Senhor, que é a graça, um caminho para ser o meu suprimento. Eu dou a esse todo suficiente o caminho das fraquezas, sofrimentos, as dificuldades. Não serão um desencorajamento para mim, mas uma abertura e um caminho livre para que o Senhor seja experimentado por nós como graça. Amém. Portanto, podemos viver uma vida que desfruta a graça para o bom prazer de Deus. Algarismo Romano 3 nos leva para outra característica daquele que é nascido na graça. Isaac cresceu na graça. Crescer na graça é crescer no desfrute de tudo que Cristo é para nós, como nosso alimento espiritual e água viva. Amém? Cristo é nosso alimento espiritual e água viva. Há um hino 395. As estrofes
1 a 5. Cresce em mim, Senhor, diariamente, Senhor, que cada dia Teu poder sustente-me aqui. A luz dissipa as trevas. O hino é o número 191 em português. 191. A luz dissipa as trevas, a vida e a morte em mim. A vida e a morte em mim se foram dissipadas. Foram dissipadas porque Cristo é graça para nós. Estrofe 5. Faz decrescer o meu ego vil. Se tu o alvo meu. Na graça faz-me digno de suster o nome teu. E novamente o coro, que cada dia Teu poder sustente-me aqui, a luz dissipa as trevas e a vida, a morte em mim. Amém? Portanto, irmãos, queremos que o Senhor cresça em nós diariamente. O crescimento de Isaac significa o crescimento de Cristo nos crentes do Novo Testamento, depois de ele ter nascido neles. O crescimento de Cristo em nós é necessário para que Cristo seja formado em nós. Esse é o hino 191 que mencionamos. Gálatas 4:19, temos Cristo em nós, mas queremos que Ele seja formado em nós. E isso caminha junto com Efésios capítulo 3. Acho que essa é uma passagem que todos apreciamos. Aquela oração em Efésios 3. Oh, Pai, que sejamos fortalecidos, mesmo esta noite, no homem interior, para que Cristo habite em nosso coração. Hoje à noite, enquanto estamos nesta reunião, que Cristo seja formado em nós, habitando em nós, porque a cada momento, a cada segundo, estamos sendo aqueles que desfrutam a graça para o seu bom prazer, permitindo que Ele cresça em nós e seja formado em nós. Portanto, isso é crescer em graça, crescer na graça. O Espírito da graça é a graça da vida, a multiforme graça de Deus, o Deus de toda graça e a graça todo suficiente. Essa graça está agora com o nosso Espírito. Louvado seja o Senhor. É tão bom estar aqui, com todos exercitando o seu Espírito, para que desfrutemos esse maravilhoso como graça. Agora temos 3 pontos para terminar esse aspecto e características específicos de Isaac sendo um padrão de alguém que cresce em graça. Essas são maneiras como podemos cooperar com o Senhor, que é graça, para que Ele cresça. A maneira de receber e desfrutar a graça diariamente é mediante o sangue, a palavra, o Espírito e a igreja. Amém. Número 1, o sangue redentor, o sangue da aliança, o sangue do próprio Deus, leva as pessoas corruptas e pecaminosas ao desfrute eterno de Deus. Amém. Atos 20:28 diz o quê? Que a igreja que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Isso é um fato. Irmãos e irmãs, todos fomos adquiridos pelo sangue de Jesus. Somos dele. Fomos comprados por ele. Capítulo 10 de Hebreus 19, tendo, portanto, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Portanto, irmãos, o sangue, louvado seja o Senhor pelo sangue que representa a morte preciosa de Cristo e sua redenção judicial para nós. Por esse sangue temos o direito à árvore da vida. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, eles têm direito à árvore da vida. Podemos entrar com intrepidez no Santo dos Santos. E Apocalipse 12:11. A qualquer momento, irmãos, que somos incomodados pelo maligno,
Eles o venceram, não por causa do seu mérito, não por causa do seu poder exterior, mas por causa do sangue do Cordeiro. Amém? E a nossa palavra que apoia e testifica a verdade das realizações de Cristo por meio da sua morte. Estão preparados? Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a própria vida. Por isso festejai, festejai, festejai. Você com seu vizinho, festejem, alegrem-se agora por 10 segundos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Alegrai-vos. Irmãos, o que faríamos sem o sangue? Nós podemos participar desse viver que desfruta a graça por causa do sangue. Número 2, a palavra da graça pode ser comida por nós e tornar-se gozo e alegria para o nosso coração. Atos 20 menciona a palavra da sua graça, e Jeremias 15:16 é muito preciosa. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo. Um livro de teologia? As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Then rejoice evermore, rejoice evermore. It is better É melhor to sing than be silent. tá chorando. It is better. Vamos sempre exultar. Irmãos e irmãs, vocês não estão felizes e gratos ao Senhor por nos ter trazido ao ministério da era? Nem mesmo como cristão, eu desfrutava tanto o Antigo Testamento antes de vir para a restauração. E tive o privilégio de estar nas reuniões do Estudo Vida, no livro de Gênesis, e eu nunca tinha visto vida. Eu nunca tinha visto a vida, e a vida é graça. Tudo que nós entrávamos, desfrutávamos, isso é a sua palavra da sua graça. Toda a Bíblia tornou-se uma palavra de graça para nos suprir. Isso é tão precioso. Quando você lê o estudo vida de Gênesis, o primeiro estudo vida que nosso irmão fez, você vê um monte de louvado seja o Senhor, aleluia. Até mesmo nos parágrafos, o irmão Lee estava fora de si mesmo. Estudo vida, abrindo a nós, exercitando o Espírito, para nos trazer, nos levar não para a letra, mas para a palavra da graça de Deus. Amém? Que vida! Diariamente, portanto, irmãos, começando pela manhã, queremos encontrar essa palavra de graça diariamente, a cada manhã. Essa é a nossa prática. Diariamente nós praticamos entrar na palavra, entrar no ministério, não para ter conhecimento mental, mas para encontrarmos a palavra da sua graça. E a palavra da sua graça é capaz, é apta para edificar você. 3. O Espírito da graça, como suprimento abundante do Deus processado e consumado, é o óleo de intensa alegria, com o qual somos ungidos como companheiros de Cristo. Irmãos, somos companheiros de Cristo. Amém? E somos ungidos com o óleo de intensa alegria. Louvado seja o Senhor. Esse Espírito maravilhoso, esse maravilhoso que é graça para nós, como o óleo de intensa alegria, somos companheiros de Cristo nesse interesse divino. Isso é tremendo. Em Hebreus 1:9, somos companheiros dele.
Isso é tremendo. Esse é um grande empreendimento. Então, irmãos e irmãs, novamente, Filipenses diz que isso se tornará salvação. Como ele pode ter salvação estando na prisão? Em Atos diz que depois era mais ou menos meia-noite, eles estavam orando, oravam, cantavam hinos de louvor a Deus. Eles eram crentes que desfrutavam e louvavam, tendo um viver de desfrutar e louvar a graça. Queremos ser aqueles que oram, que cantam e recebemos esse maravilhoso que é a graça e agora é o Espírito. Louvado seja o Senhor. Queremos ser aqueles que louvam, aqueles que invocam, aqueles que se alegram, aqueles que amam. Amém. Queremos ser aqueles que exercitam o Espírito para desfrutá-lo como o Espírito de intensa alegria. Amém. Irmãos, o irmão Otmani faleceu, e o testemunho dele foi 20 anos de sofrimento. E no final ele disse, aprendi a guardar a minha alegria. Mesmo passando por todo aquele sofrimento, ele estava experimentando o Espírito. Ele era um companheiro de Cristo em seu empreendimento divino. Graças ao Senhor pelo sangue, primeiro sangue, depois a palavra da sua graça. Aleluia pelo Espírito da graça. Louvado seja o Senhor pela igreja. A igreja de Deus experimenta a graça revigorante e refrescante de Deus, como o orvalho que desce do céu para nós, mediante as misericórdias de Deus, para nos regar e transformar. Novamente, Atos 11, 23, viram a graça de Deus. Isso se torna realidade quando nós nos importamos com a graça de Deus. Eu não sabia que podia desfrutar Cristo até que eu comecei a ver que o bom prazer de Deus está relacionado com a igreja e passei a me posicionar com Ele pelo desejo do seu coração, sua casa, seu corpo, o Israel de Deus. Quando você se importa com aquilo que Ele se importa, você se torna um recipiente de graça. Quando você se importa com a unidade, você se torna um receptor da graça. Se você não se importa com a unidade, não há graça. Essa é a maneira para receber e desfrutar diariamente a graça, por meio do sangue, da palavra do Espírito e da igreja. Amém, aleluia. Todo que está feliz por estar na igreja, diga amém. Quão feliz estou aqui neste lugar, no jardim de Deus. Eat the living tree, the living water into me. A maneira de receber e desfrutar graça diariamente é voltar-nos para o Espírito, exercitarmos o Espírito e entronizarmos o Senhor. Agora mesmo, irmãos, com ousadia, com intrepidez, entramos em nosso Espírito para o trono da graça e recebemos graça. O trono de Deus é a origem da graça que flui. Sempre que deixamos de entronizar o Senhor, destronando-o, o fluir da graça para. O hino 1151 em inglês. Estrofe 1. Bebe do rio, come da árvore da vida. Que número que é em português? 302 em português. Não há noite aqui. Vem, o Espírito e a noiva dizem vem. Vem o que ouvi, também clamar também. Vem quem tem sede de água receber. Água viva jorrar.
Amém. Irmãos e irmãs, se entronizarmos o Senhor Jesus em nós, o Espírito, como a água da vida, fluirá do trono da graça, para nos suprir agora mesmo. Dessa maneira, receberemos graça e desfrutaremos graça. Louvado seja o Senhor. Graça como um rio fluirá, aleluia. Graça como um rio fluirá. Hino 354. Sim, aleluia. Sim. O terceiro ponto, a maneira de receber e desfrutar graça diariamente é amar o Senhor, consagrar-nos a Ele e contatá-lo em Sua palavra por meio de toda a oração. Irmãos e irmãs, não há maior alegria do que começar cada dia com consagração. Como o Salmo 110:3 diz, teu povo se oferecerá voluntariamente no dia do teu poder, teus jovens. Todo aquele que quer ser mais jovem, diga amém. Teus jovens se tornarão como ornamentos, como o orvalho emergindo do ventre do amanhecer. Nós consagramos-nos ao Senhor desde o ventre do amanhecer para recebê-lo como graça. Isso é maravilhoso. Queremos amá-lo. E Efésios 6:24, a graça do Senhor Jesus seja com todos aqueles que amam o Senhor Jesus em incorruptibilidade. Agora, irmãos, essa é a maneira, é muito útil nós sermos pessoas que desfrutam, recebem e herdam a graça para o bom prazer de Deus. A próxima característica é que Isaac tornou-se também o herdeiro em graça. Também somos herdeiros de Deus, desfrutando-o como penhor da nossa herança, a fim de o herdarmos e de ele nos herdar. Isaac herdou tudo do seu pai. No Novo Testamento, todos os crentes chamados são herdeiros da graça absoluta e incondicional de Deus, herdando todas as riquezas da plenitude divina para o nosso desfrute. Vejam Efésios 1, por favor. Efésios 1, 3 e 6. E vocês verão, que festa, que banquete, que revelação. Irmãos, quantos neste salão são solteiros e querem se casar alguma vez? Querem se casar um dia? Levante a mão. Levanta bem a mão, por favor. Ok. Ouçam. Mensagem 63 do estudo Vida de Gênesis sobre Isaac. Desfrute ao nosso destino. Jovens irmãos, não se preocupem em procurar uma esposa. Se você descansar e permanecer cheio do desfrute, a melhor esposa virá até você. Em nossa vida cristã, há o aspecto do desfrute. Mais tarde, no mesmo parágrafo, mais adiante, não se preocupe em procurar uma esposa, Rebeca virá até você. Simplesmente vá para casa, ore, louve o Senhor, durma, na manhã seguinte, levante, tenha um bom reavivamento matinal e coma um bom café da manhã. Irmãos e irmãs, essa é a verdade. O Senhor, Ele é aquele que tem a capacidade de unir as pessoas corretas. Isso é para um crente que desfruta, não para você mesmo, mas para o bom prazer de Deus. Isaac significa que nada fazemos de nós mesmos, nem buscamos coisa alguma para nós mesmos. Isaac é o desfrute de todas as coisas de Abraão, significando todas as coisas do nosso pai. Conhecer o Deus de Isaac significa uma única coisa: conhecer Deus como o supridor. Aleluia! E no 509, em inglês, o coro: Deus em Cristo sendo o meu suprimento. Deus como o hino 245 em português. Se eu me alimentar de Cristo no Espírito,
cheio da sua vida serei. Conhecer o Deus de Isaac significa uma única coisa: conhecer Deus como supridor e saber que tudo vem dele. Também significa que tudo vem ao recebermos e que receber é o segredo da vitória. O Senhor está nos treinando para ser receptores, recebendo graça sobre graça, sermos herdeiros felizes. Ser um crente que desfruta a graça. Nós queremos ver esse viver, entrar nesse viver e nunca parar de praticar esse viver. Mais uma coisinha aqui. Ele quer que nós digamos: Senhor, eu não sou nada, não quero fazer nada. Eu só me abro para Ti, Senhor, para que Tu venhas, viva em mim, tenha comunhão comigo e faça tudo por mim. Senhor, Tu vives e eu desfruto o Teu viver. Não é bom isso? Sempre que Tu fizeres algo por mim, Senhor, eu vou te dizer: louvado seja Ti, Senhor. Não sou eu que faço, eu sou um desfrutador e aprecio tudo que Tu estás fazendo por mim. Paulo, sua pessoa e sua obra eram só graça. Amém. Algarismo Romano 5, irmãos. Isaac obedeceu em graça. Sempre que obedecermos em graça, encontraremos a provisão de Deus. Essa passagem, santos, capítulo 22 de Gênesis, versículos 5 a 10, Abraão enviou os seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, vamos adorar e voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá a si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar onde Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E a Bíblia registra que Isaac nada falou. Isso é graça. Somente a graça nos permite obedecer dessa maneira. Isso é graça. Isaac nada disse. A graça de Deus é poderosa, capacitando-nos a suportar qualquer coisa. A graça pode reinar sobre todas as coisas. A graça pode reinar sobre todas as coisas. Isaac obedeceu em graça. Eu tenho mais algumas coisas aqui, mas não temos tempo para ver, irmãos. Isaac obedeceu em graça. Eu amo o hino 1174. É o hino 301 em português. Toda a tua obediência completa está disponível para mim. Sou um contigo, um contigo. Amém. Bem, irmãos, vamos continuar. Voltar para a lei é rejeitar a graça. A graça pode reinar sobre todas as coisas. Voltar para a lei é rejeitar a graça, anular essa graça, decair da graça. Decair da graça é ser reduzido a nada, separado de Cristo, destituído de todo o benefício de Cristo. Irmãos, fora da graça nada somos, nada podemos fazer.
O Senhor disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecei em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, o Senhor quer que nós nos apeguemos a Ele, recebendo continuamente, desfrutando e herdando-o, exercitando o nosso espírito como graça, como a graça maravilhosa. Se formos por algo além de Cristo, como a lei, se formos por algo além de Cristo, como a lei ou o aperfeiçoamento do caráter, e não nos apegarmos a Cristo a fim de desfrutá-lo o tempo todo, nosso desfrute de Cristo será confiscado. Nosso desfrute de Cristo será roubado. Nada substituirá Cristo. Nosso Cristo é graça. Precisamos ser confirmados pela graça. Colossenses 2:18 diz, ninguém vos defraude, ninguém roube de vocês o seu desfrute de Cristo. Hebreus 13:9 diz, é muito bom que nosso coração seja confirmado pela graça. Você tem um coração feliz, confirmado pela graça. Vamos ler Algarismo Romano 6 juntos. Isaac conheceu 100 vezes mais do que plantou. Colheu 100 vezes mais do que plantou. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Nosso coração precisa ser a boa terra, onde Cristo pode dar frutos a 100 por 1, e precisamos ser ricos para com Deus, desfrutando graça sobre graça. Amém? Outra característica de Isaac, como uma pessoa que desfruta a graça como esse modelo, ele não apenas recebia graça, mas graça sobre graça. Não apenas rico, mas riquíssimo. Ficou riquíssimo. Segundo a verdade da palavra de Deus, cada um de nós é riquíssimo. O Senhor quer nos levar à realidade disso, sendo uma pessoa que desfruta a graça e recebe a graça e herda a graça para o seu bom propósito, para o seu bom prazer. Há um versículo em Lucas 8, Lucas 12, versículo 15. No capítulo 12, versículo 21 de Lucas, diz que nós não queremos ser aqueles que ajuntam tesouros para nós mesmos. Meu coração não é para mim mesmo, é para que... Meu coração é para Cristo habitar. Meu coração é para o bom prazer de Deus, para nos tornarmos o Israel de Deus, o corpo de Cristo que se consuma na Nova Jerusalém. Algarismo Romano 8. Perdão, é o Algarismo Romano 7. Eu pulei o 7. Vamos ler o 7 juntos. Embora Isaac desfrutasse a graça incondicional de Deus, encontrando gozo e satisfação, representados por uma fonte, em todo lugar aonde ia, Berseba foi o único lugar em que ele experimentou a aparição de Deus. Recebeu sua promessa, edificou um altar, invocou o nome do Senhor e armou uma tenda como testemunho. Amém. Sabe, Isaac desfrutava a água dos poços que o seu pai havia cavado para permitir que o nosso desfrute seja intensificado e termos a aparição, a manifestação de Deus e sua promessa, edificar um altar, invocar o nome do Senhor. Precisamos estar no lugar que Ele escolheu. É por isso que eu posso desfrutar o Senhor. Eventualmente, eu recebi Cristo como meu Salvador, mas quando eu vim para a igreja, eu vim para o lugar. Quanto mais cuidamos do lugar que Deus escolheu, e aqui é Berseba, mais seremos aqueles que são desfrutadores da graça, recebedores da graça e herdeiros da graça. Esse é um ponto tremendo.
Portanto, devemos cuidar do único lugar. Os chamados de Deus estão destinados a desfrutar a graça de Deus, independentemente de sua posição. Mas esse desfrute não justifica seu posicionamento. Na verdade, limita. Se desejamos ter a aparição de Deus, herdar suas promessas e viver uma vida para o cumprimento do seu propósito eterno, devemos ir ao único lugar que Deus escolheu e permanecer ali. Amém? Vamos cuidar do bom prazer de Deus, que é a igreja, o corpo de Cristo. Eu lhes digo, seu desfrute aumentará. Seu desfrute aumentará. Você será levado à experiência e a um viver representado pelo nosso modelo exemplo, Isaac. Mensagem 64 de Gênesis, mais algumas sentenças. Por um lado, somos destinados para o desfrute e tudo que somos, teremos uma medida daquilo. Por outro lado, podemos ter esse desfrute no lugar errado, não onde Abraão plantou a tamargueira, mas no lugar onde Agar gerou. Então nós devemos nos preocupar com o único lugar escolhido por Deus. Esse lugar único é representado por Berseba como uma fonte para suprimento de vida e a tamargueira como expressão do rico fluir de vida. Amém. A graça é achada de fato quando nos importamos, estamos cuidando do bom prazer de Deus. Estamos aqui não apenas para a água da vida, mas para que a vida, a tamargueira. Isso está em outra mensagem. Mas, irmãos, isso é para que a vida seja expressada. Não apenas sejamos cheios de vida, mas que a vida seja expressada e o Senhor tenha seu testemunho nesta terra, em nós e por meio de nós. Algarismo Romano 8, vamos ler juntos. Isaac herdou a promessa que Deus fizera ao seu pai sobre a boa terra e o descendente único que é Cristo, no qual todas as nações da terra serão abençoadas. O descendente único de Abraão, como o último Adão, tornou-se o Espírito que dá vida, que é a bênção de Abraão, a realidade da boa terra, para dispensar-se aos crentes de Cristo, a fim de torná-los a descendência coletiva de Abraão. Nosso Cristo está sendo dispensado em nós agora, para nos tornar o testemunho de Jesus. Amém? Isso é para o bom prazer dele. A promessa foi para o cumprimento do propósito de Deus, para que Deus tivesse um reino na terra, no qual pudesse expressar-se coletivamente por meio de um povo. Gênesis 1:26, para o cumprimento de Gênesis 1:26. Mediante o nosso desfrute da graça, o reino de Deus se tornará real e Deus em Cristo será plenamente expressado pela eternidade. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, Efésios 2:10 é a igreja, o corpo de Cristo, o Israel de Deus, é a obra-prima de Deus. O Senhor está ocupado agora mesmo com a própria graça, produzindo uma obra-prima de uma confusão, de uma bagunça. Em Efésios 2:10 você vai ver, o Senhor pegou aquela bagunça e fez uma obra-prima. Como Ele faz isso? Mediante o desfrute da graça. Eu concluo, irmãos, nunca parem de praticar, viver uma vida que desfruta a graça, que recebe a graça, que herda a graça, começando pela manhã, diariamente e durante todo o dia. Amém? Oh, Senhor Jesus, pergunte ao seu vizinho, vizinho, como é que você vai começar o dia, todos os dias? Devemos dizer, não. Qual o seu maior fracasso todos os dias? É não receber a graça, não herdar a graça e não viver pela graça. Portanto, irmãos e irmãs, todos agora se esforcem para desfrutar o Senhor e receber mais graça orando com seu vizinho.